está de volta. Qual é o preço que a sociedade está disposta a pagar pelo desenvolvimento? Destruir um dos mais belos cenários da natureza em Pernambuco, onde corriam 3 rios cercados por mangues, restinga, mata atlântica, é um preço justo por Suape? A destruição anunciada é autorizada por lei, mas o impacto na prática costuma ser maior do que o previsto. E não é só o meio ambiente que sofre, não. Os moradores que tiravam o sustento da natureza perderam seu principal meio de sobrevivência. Mangues e mata contornando 3 rios no litoral sul de Pernambuco. A exuberância de um dos cenários naturais mais ricos do estado não representa o santuário de antes. O complexo industrial e portuário de Suape cobriu de concreto, asfalto e chaminés parte do que era uma área de proteção ambiental. Suape tinha água, ecossistema marinho de manguezais. Suape tinha paisagem, terras agricultáveis que eram utilizadas para a produção de alimentos como batata doce, macaxeira, feijão, milho, verduras. Tudo isso praticamente sumiu. Uma destruição anunciada que começou quase 40 anos atrás e atingiu principalmente a área de mangue, um ecossistema riquíssimo em biodiversidade, considerado o principal berçário de centenas de espécies. Os manguezais são considerados áreas de preservação permanente pelo Código Florestal, mas nem a proteção da lei consegue impedir o desmatamento. O problema são as brechas legais que permitem destruir o mangue em casos de utilidade pública ou de interesse social. Só que em Pernambuco, nos últimos 17 anos, 14 leis autorizaram a derrubada de 601 hectares de mangue. A maior parte fica no porto de Suape, onde encontramos esse cemitério de árvores, numa área de 10 hectares. A construção dessa pista teve o efeito de uma barragem e impediu o movimento natural das marés. Sem água e com excesso de salinidade, o mangue morreu. O efeito foi devastador para os caranguejos, a principal espécie que vivia aqui. Um estudo prévio, antes da morte dessa floresta, né, era um estudo que a gente levantou de 2 a 2,5 tocas por metro quadrado. Então é fácil imaginar o quanto se perdeu, é mais de 200 mil. O desmatamento para a construção da pista foi autorizado, mas o impacto ultrapassou a área prevista. Quando se dá autorização para o desmatamento para se construir a estrada, a gente percebe o efeito dessa estrada sobre as suas margens, sobre a área do entorno da estrada, né? Então acaba que a área impactada não é só limitada naquilo que está previsto por lei, mas bem maior. Esta área alagada também foi mangue. Só uma parte dos galhos não foi inundada. O represamento foi provocado pela construção de uma pista. Neste outro trecho, a cabeceira do rio Tatuoca secou com o aterramento para a construção de uma refinaria. O leito do rio foi tomado pelo mato e os peixes e crustáceos sumiram. Era uma área de berçário, né, de reprodução de espécies marinhas, né? Então esse trecho foi completamente perdido, esse serviço. O Fórum Suape, formado por representantes da sociedade civil para defender o meio ambiente e as comunidades que viviam na área do porto, denuncia que a destruição da natureza não parou. A gente tem verificado ali que com a interrupção da dinâmica das marés, né, que alimentam e que oxigenam os mangues, né, os mangues têm morrido aos poucos. Então a gente verifica grandes áreas ali, não é, de mangues que estão morrendo a olhos vistos, né, e lamentavelmente nada se faz. Segundo o Fórum de Suape, o impacto na pesca foi um desastre para quase 4 mil pescadores da região de Suape. Os irmãos Gilberto e José Geraldo resistem. São os últimos moradores do Porto do Mal-Assombrado, na beira do rio Maçangana. Os 10 barracos da vizinhança já foram desocupados. Os irmãos recusaram a indenização de R$10 mil para morar longe do rio e deixar para trás o pouco que construíram na vida. Por que o senhor resiste? Por que vocês ficam aqui? Porque a gente não quer acabar, tá entendendo?
Isso foi dos velhos que deixou e aí estamos ainda. E o senhor, seu Geraldo, por que o senhor continua aqui resistindo, insistindo em viver da pesca? Porque eu vivo dela, né? Quem quer mais fichar a gente com 50, 60 anos? E tá cada vez mais difícil viver da pesca por aqui. Minha pescaria de A arrumar pescaria está diminuindo, até quase 200 quilos de peixe. quebrou muito. E agora Aqui agora 60, 40, 30, Até 20. até 20 quilos. E vocês vão continuar aqui na beira do rio? Vou. A questão fundiária é outro problema. 25 mil famílias moravam em pequenos sítios e comunidades ao longo da área ocupada pelas indústrias e pelo porto. Encontramos Dona Hilda 7 anos atrás, pouco antes de ter que deixar o sítio onde passou a vida toda entre árvores frutíferas e criações de patos e galinhas. A rotina era simples, mas tinha fartura. Dona Hilda estava inconformada. Lá na rua tudo é comprado. Aqui, olha, a gente tem uma macaíba, a gente tem uma mangaba, a gente tem um caju, tem uma manga. Reencontramos Dona Hilda numa pequena casa no conjunto habitacional popular em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco. Ela recebeu indenização, mas perdeu o espaço que tinha antes e ganhou uma saudade que não passa. É muita saudade. Fazia cocada, eu tirava caju, eu pegava castanha, eu fazia de tudo, passa, de tudo fazia. Hoje em dia, minha filha, acabou-se tudo. A questão fundiária ainda está longe de ser resolvida. Famílias que precisam efetivamente ser reassentadas estiverem no habitacional ou nas nossas áreas de reassentamento rural, porque nós também temos áreas para reassentamento rural, de acordo com a característica socioeconômica da família, então esse problema ele vai estar equacionado, acho, dentro dos próximos 10 anos. Suape tem um histórico conhecido de ações contra o meio ambiente. Nós temos uma média hoje de 26 autos de infração lavrados, aplicados contra a Suape. Isso de diversas situações, não necessariamente só de vegetação. Mediante o acompanhamento dessa agência, a Suape vem sim cumprindo o seu passivo ambiental, de reposição florestal e outros. E quando pisa na bola, digamos assim, a agência, é o papel legal dessa agência, vai lá e cumpre esse papel, lavra a auto-infração, e não existe isso de não fazer, ou deixar de fazer. A gente realmente faz o que realmente a legislação pede, o que a legislação exige. Suape está tentando compensar os danos ambientais como manda a legislação. Transformou 59% da área em zona de preservação ecológica, plantou 1.600.000 mudas e criou 2 unidades de conservação. Essa compensação que nós estamos fazendo de reflorestar toda a zona de preservação ecológica, que é um cinturão verde que envolve todas as indústrias, protegendo a área urbana da atividade industrial e vice-versa, ela surgiu exatamente dessa questão dos últimos 40 anos da empresa. 100 empresas em funcionamento, 18 mil empregos e um preço alto para a natureza. Nunca é tarde para refletir sobre o modelo de desenvolvimento que a sociedade precisa. E ali foi investido mais de 50 bilhões de reais, com as empresas, com todas as obras que foram feitas, mas seria muito interessante saber financeiramente também quanto custou para o meio ambiente, e para as pessoas que ali vivem, essa destruição anunciada. A ONU, na virada do século, em 2000, já colocou que as florestas em pé, elas têm um valor econômico muito maior do que substituída por atividades socioeconômicas. É isso que a gestão precisa, o governo precisa perceber, que a componente ambiental é extremamente importante. Para se buscar sustentabilidade, a gente vai ter que fazer a conservação da biodiversidade. O Nordeste Viver e Preservar vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para você e uma boa tarde. Boa tarde para você. A gente se encontra no próximo sábado.